Fala, estrangeiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lex Silva. Eu sou o Renatinho, então pega o seu passaporte e venha com a gente nessa viagem incrível. É isso aí, porque começa agora o Estrangeiros no Podcast. E antes de mais nada, vamos falar dos nossos patrocinadores. O pessoal que acredita e apoia no nosso projeto, no nosso sonho. Vamos começar falando do Excellent Cut. Se você mora aqui em Swindon e região, precisa dar um trato no cabelo, na barba, no bigode, pode chegar aqui, André e companhia tem um excelente tratamento para você, beleza? Sim, é muito bom poder contar com patrocinadores, apoiadores do nosso podcast. E é muito bom também poder falar de algo que é muito comum para você e para mim. Quando a gente quer fazer uma foto, a gente não quer só registrar uma foto, a gente não quer só gravar um vídeo, a gente quer eternizar um momento, a verdade é essa. Então, por que não eternizar esse momento incrível da sua vida, como um matrimônio, o nascimento do seu neném, do seu filho, com uma equipe totalmente preparada para isso? Masony Photography, yeah, I got it? Ok. Masony Photography é o lugar onde você pode encontrar esse trabalho de qualidade para você e para toda a sua família. Pensou em trabalho de qualidade, de áudio e vídeo? É com eles. Você pode acessar, então, as informações dele aqui embaixo nas descrições e provar dessa experiência de eternizar aí grandes momentos da sua vida e, por que não dizer também, do seu business, daquilo que você está construindo, da sua imagem como profissional de algum ramo. Você vai contar com essa assistência especial. É isso aí. E já que você está pensando em eternizar momentos, por que não dar um toque especial, um toque de love no seu momento especial? Eu quero falar para vocês aqui da Love Details. Love Details. Se você precisa de algo personalizado para você, para sua festa, para o seu business, Love Details. Tudo que você precisa, você encontra lá. Excelente, excelente. Lembrando que se você também quer ser um apoiador do nosso canal e dos nossos vídeos, faça contato aqui com a gente e vai ser um prazer ter a sua marca, o seu nome e o seu serviço aqui junto com a gente. É isso aí, recados dados. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Partiu para essa viagem que hoje tá boa demais, né? E hoje, nós temos aqui? Rapaz, como descrever? Bom, eu com certeza Comece você. Eu vou assistir esse episódio depois, com papel e caneta na mão, porque eu tô ansioso para saber o que eu preciso fazer para dar um passo a mais aqui na Terra da Rainha. Exatamente, ele que tem esse dom, né, de conduzir as pessoas a um sonho aqui, que para muitos é importante você assistir esse bate-papo até o final, que para muitos até é impossível, ou é algo que as pessoas não têm ali a possibilidade de acessar e que é real, é possível realizar esse sonho aqui. Um sonho tão comum para tantas pessoas no Brasil. E ele tem essa destreza de conduzir profissionalmente as pessoas a realizarem esse sonho aqui na Inglaterra também. Ele que é esposo da Andréia, pai da Lívia e da Lavínia, que nasceu em Santa Maria de Jetibá. Na verdade, que foi criado lá, acertei, né? Ele tá aqui com a gente e é muito especial recebê-lo aqui. Fala mais dele para nós. Ninguém mais, ninguém menos do que o mago da casa própria. Gabriel Schmidt. Yeah! Brincadeira, é Schmidt. Eu falei para ele que ia falar Schmidt. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu. Obrigado aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos assistindo. Prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar minha história, o que eu faço e como eu ajudo as pessoas aqui na nossa Terra da Rainha, conforme vocês falam aqui nesse mundão que a gente vive. Verdade. A gente tem como proposta, sempre nesse tempo aqui do nosso canal, de conversar e ouvir histórias que nos inspiram, nos ajudam e também podem inspirar outras pessoas. Esse é o propósito, né, Alex, do canal, ouvir aqui pessoas com grandes histórias. E o Gabriel, ele tem uma história que já nos deixou assim muito animados a ouvi-la, né? Talvez há uma semana atrás a gente teve esse tempo e a gente disse, olha, vai ser, eu não vejo momento de poder conversar com você ao vivo lá e ouvir a tua história. Gabriel,
Se você pudesse descrever para a gente e para quem nos assiste, quem é o Gabriel? Bom, acho que você já falou muito, né? Me defino muito pela minha esposa, pelas minhas filhas. São minha razão de viver. Então, vivo por elas, sou cristão. Estrangeiro, como aqui também quase mais de 18 anos aqui. Então, bastante tempo. Até achei interessante vocês conversando com outras pessoas que estão mais tempo aqui, certas coisas com pessoas que ainda não viram, como acho que mencionaram a revista Lera, vocês não tinham ouvido falar. Então, nós somos aqui dos old days, né? Mas o Gabriel, eu me considero uma pessoa perseverante, batalho muito pelo o que eu quero, pelos meus objetivos. Tô nesse sonho, cara, de realmente poder ajudar as pessoas, conforme você falou. Eu sei que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. É muito gratificante, eu tô me encontrando bastante nessa profissão. E, acima de tudo, sou brasileiro, gosto de um futebolzinho, de um churrasco, quem não gosta. Mas eu acho que, assim, num resumão, esse é o seu Gabriel. E gosto também de uma música, toco bateria. Talvez muitas pessoas... que legal! Temos um bateria. A gente gosta pouco de música. Finge, né? Eu sei que vocês são top aí. Cadê a bateria? Inclusive, tá ali atrás. Vamos tocar depois. Não, talvez algumas pessoas até lembrem de mim aqui. Quando eu cheguei, eu toquei aqui na igreja brasileira, né? Foi até onde eu conheci a Andrea. A gente começou a date, né? A namorar lá, conhecemos na igreja. Então, muitas pessoas lembram. Na época eu tinha ainda bastante cabelo. Até brincamos aqui antes. Foi ontem. Foi ontem, não é? Daí, com três mulheres em casa, a gente acaba perdendo todo o fio de cabelo da cabeça. Ó, o Leque já está preocupado aqui já. Mas esse é o Gabriel. Sim. E um resumão. Legal. E como que o Gabriel veio parar aqui, cara? Então, cara, é uma história até meio que engraçada. Bom, você vai falar que eu sou louco. Eu nunca tive, assim, um sonho de sair do Brasil. Eu, até então, tinha já irmãos fora. Tenho um irmão aqui, tenho um irmão nos Estados Unidos. E eu sei que a minha família, na época, foi toda atrás do passaporte. Eu não me envolvi em nada, porque eu não tinha interesse. Mas daí eu acabei, né? Fiz 18 anos. E falei, cara, eu acho que temos que ir, porque eu fiz até 6 meses de universidade lá, privada, mas daí não conseguimos manter financeiramente. Daí vi numa oportunidade de sair. Eu lembro daí, eu falei que você ia falar que eu era maluco, porque eu tinha um irmão lá na Flórida, né? Tá lá até hoje. E ele me chamando, vem pra Flórida, não sei o que e tal. E o irmão aqui em Suindo. E o meu irmão aqui de Suindo, uma vez no telefone, né? Naquela época não tinha nada de FaceTime, então era mais ele ligava no cartão mesmo. E ele falou, não, acabei de chegar do trabalho, tô aqui na frente da minha lareira tomando vinho. Cara, a mensagem que veio o picture, né? A imagem que veio na minha cabeça é aquele filme de cabine americana, sabe? O cara chegou, tá lá com a esposa tomando vinho na frente daquela lareira. E quando eu cheguei aqui não era nada disso. Não era nada disso, entendeu? São só 15 minutos disso, né? O resto é trabalho. Pois é. Não, mas não era isso também, não. Era tipo aquelas lareiras, eu não sei se vocês já viram, bem antiga. Não era lareira, era gás, sabe? Que você tinha que dar até o estralo para ligar ela. E, enfim, não era lá essas grandes coisas. Era um bairro não tão bom, entendeu? Mas, assim, acho que Deus tem um propósito em tudo. Né? Porque não teria conhecido, por exemplo, a Andrea. Então, Deus tem um propósito em tudo. E isso foi em 2005. Então, em 2005, cresci aqui, graças a Deus. Comecei a estudar. Acho que, como todo mundo aqui no começo, a gente passa por... Não dificuldades, mas... acho que até a Vanessa mencionou no último episódio. Eu acho que você tem que passar por certas posições de emprego para fazer você crescer, para fazer você aprender no inglês. E não é menosprezando. Cara, não é ruim fazer um cleaner, não é ruim você trabalhar em uma fábrica, etc. E eu trabalhei muitos anos nessa fábrica inicial, que me ajudou assim, a crescer como pessoa. Obviamente, no inglês ajudou bastante. Só que eu acho que muitas pessoas chegam aqui, acabam, pelo menos naquela época, as pessoas tinham essa ideia, talvez hoje menos pessoas do que naquela época, mas muitas pessoas vinham pensando assim, e era esse o meu pensamento, né? Antes até de eu conhecer a André, eu pensei, vou para a Inglaterra, vou trabalhar,
juntar uma grana e ir embora para o Brasil, comprar minha casa ou montar meu próprio negócio. E essa era a ideia, entendeu? Obviamente, tudo foi mudando. Conheci a Andréia, nós casamos, tivemos a Lívia. Mas mesmo assim, a gente ainda tentava, assim, acabava... Porque você tem essa mentalidade que o Brasil ainda é sua casa, você quer juntar dinheiro para ir embora. Então, você não vive aqui. Você deixa de curtir, você evita sair, você evita de passear. Pelo menos era assim com a gente. Então, automaticamente, eu acho que o nosso psicológico vai falando para nós, cara, o que você está fazendo aqui? Esse lugar é horrível, só chove, só faz frio, você não tem diversão nenhuma, você trabalha numa fábrica de 6 da manhã às 6 da tarde. E eu acho que isso acabou culminando que a gente decidiu ir embora, em 2008, para o Brasil. Voltamos para o Brasil, só que daí foi uma realidade, sabe, um reality check para nós, porque até então nós só tínhamos vivido no Brasil como dependentes dos nossos pais. Nós dois viemos. Bom, eu vim aqui, meu irmão já estava aqui, então até então lá no Brasil sempre morei com os meus pais, então não tinha... A gente nunca teve aquela responsabilidade de rodar um lar, né? Tanto... mas, obviamente, no Brasil, falando financeiramente. E aquele 1 ano que a gente ficou no Brasil, a gente viu como era muito mais difícil. A gente olhou oportunidades e nunca tinha muito o que fazer justamente pela falta do ganho financeiro, né, que você tem no Brasil. Até um dos motivos que eu fui foi porque, profissionalmente, eu conseguiria algo melhor lá na área de informática, que eu gostava muito. E, para mim, profissionalmente, estava bacana. Só que é aquela coisa, né? Financeiramente, já estava um pouco mais apertado. Mas eu acho que chegou um ponto também que, uma vez que você vive no exterior, pelo menos para nós foi assim, a gente sentia algo faltando, sabe? Porque você acostuma com certas coisas mais fáceis. Que era fácil você ir na loja, comprar um vestido para sua filha, comprar uma roupinha de bebê. E lá a gente não conseguia fazer isso. Então a gente sentiu falta. Eu cheguei a um ponto que até aquela fiazada pendurada nos postes da rua, eu olhava assim, cara, como a gente viveu aqui, tipo, isso é normal, entendeu? E aquilo para mim deixou de ser normal. E aí a gente, resumindo aí, já até falei demais, mas resumindo, a gente decidiu ir embora, mas com uma mentalidade diferente. Vamos ir embora com a mentalidade que a gente vai lá para crescer, que a gente vai lá para morar e fazer a nossa vida lá, entendeu? E graças a Deus a gente voltou no final de 2009 e desde então a gente conseguiu crescer. Eu comecei a trabalhar inicialmente eu até mencionei, eu acho, para vocês na semana passada que, novamente, a gente nunca sabe os planos de Deus, né? E a gente voltou e eu estava com aquela mentalidade. Eu quero trabalhar na área de informática, eu não quero, novamente, não menosprezando que é ruim trabalhar, por exemplo, numa fábrica, mas eu queria tentar um pouco crescer e fazer algo diferente, que eu gostasse mais de fazer. E eu comecei a aplicar para trabalhos de TI, né? De redes e tal. Em muitos lugares eu cheguei até em algumas entrevistas, o pessoal pedia referência. Eu falei, cara, a única referência que eu tenho é do Brasil, eu só trabalhei com isso lá. E acabou que não deu, daí já estava passando mais de um mês, falei, eu não posso ficar também aqui sem fazer nada. Daí eu pensei, eu não cheguei a desistir completamente, mas eu falei, vou aplicar para qualquer trabalho, por enquanto, warehouse que seja, e depois eu vejo, depois eu tento expandir novamente, né? Mas foi incrível, porque eu apliquei para esse trabalho e o cara me respondeu, mandou um e-mail e falou, olha, a vaga de warehouse não tem mais, mas tem uma vaga aqui na área de telecomunicação que eu acho que você pode estar interessado. Falei, eu não vou falar não, né? Daí eu fui lá conversar e, resumindo, deu tudo certo, ele me mostrou, eu gostei, era algo realmente mais interessante para mim. E fiz isso por bastante anos. Até eu chegar pode já chegar na parte do mortgage já? Pode. Como é que é? O guru da casa... Vou até mudar meu slogan no Instagram lá. Vou colocar o guru da casa própria. E, obviamente, naquela ideia que eu falei que a gente voltou tentando... Né? Tentando não, buscando, graças a Deus, alcançando passos aqui como a casa própria, crescendo. A gente tentou fazer, né, aqui o nosso lar e para nós hoje é o nosso lar. Então, a gente foi crescendo, graças a Deus. A gente não deixou de passear. Aqui, né? Você vai pegar umas férias, é tão tranquilo. Às vezes é 2 horas de voo, você está num lugar bacana. Então, não é caro. E a gente começou a viver mais. E uma das coisas para nós, era o sonho da casa própria. Então, a gente alcançou esse sonho em 2015. E na época, nós usamos um broker, né? Um broker que nos ajudou e tal. Até então, a gente não conhecia. Eu acho até interessante que é bacana na nossa cultura que uma pessoa faz algo, ela acaba recomendando para outra.
Pô, eu cortei o cabelo ali, vai lá. Ou usei esse broker, usa ele. E eu sei que muitas pessoas usaram esse broker que eu achei na época. Só que até então eu não sabia o que era bom, o que era ruim e tal. E para nós, a gente teve um serviço bom, achava que tinha tido um serviço bom. Só que depois daí foi vendo, na hora do remortgage, na hora de refinanciar a casa, que aí a gente foi vendo, caramba, mas parece que não foi o melhor serviço, por causa disso. Então a gente foi vendo umas coisinhas, até não só eu, mas pessoas que eu indiquei, entendeu? Que me falaram, olha, aconteceu isso, não foi isso, tal. Daí a gente viu, acho que não é realmente o que a gente achou que era. Aí eu acabei começando a fazer o meu sozinho. Pesquisei um pouco, fiz sozinho e tal. E daí chegou na época que um amigo que eu tinha recomendado falou, cara, agora chegou a minha hora de comprar, vou contactar o camarada. Eu falei, rapaz, não contacta não. Não contacta não. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer para você. Só que quando eu falei, vou fazer para você, eu não tinha licença, não tinha nada disso. Eu fui fazer mesmo para ajudar e fui com a cara. Falei, vamos fazer. Fomos sozinho, fiz, consegui, graças a Deus. E para mim, nessa janela aí de aplicar com a pessoa, foi um momento bem ansioso, sabe? Eu ficava toda noite assim, caramba, será que vai conseguir? Será que vai conseguir? E eu acho que foi aquele momento que o banco mandou um e-mail falando, cara, a sua oferta foi feita, o seu dinheiro está garantido. Aquele momento me deu um momento de alegria, de paz, que eu falei, cara, eu gostei de fazer isso. Gostei de ajudar a pessoa. E eu até brinco, eu estava brincando com a minha esposa uma vez, eu falei, eu acho que eu me senti mais ansioso e mais feliz do que o próprio casal, porque eu vi ele ajudando, sabe, um casal a realizar o sonho deles. Então, para mim, foi muito gratificante nesse sentido. Aí, na época, até um amigo falou, por que você não olha de fazer isso? Aí eu fui pesquisar. Aí eu olhei o que eu precisava tirar as licenças, estudar e tal. Aí eu me interessei, eu vi quanto que custava. Até aí tudo bem. Só que eu estava nessa área de telecomunicação, eu estava num emprego relativamente bom. E a minha esposa estava fazendo universidade. Então não era um caso simples eu largar tudo, vou começar essa área nova, entendeu? Porque você financeiramente abrir mão de tudo que você tem e ir para uma coisa incerta é meio... É interessante. Você fala de 3 estágios da tua vida, né? É aquela ideia de estar no lugar, mas o teu ideal de realização está em outro, que no caso era aquela ideia de fazer dinheiro e retornar. E aí você retorna, vem aquela sensação de inadequação, que você dá de encontro com uma realidade que é difícil. E aí retorna com uma outra visão, com uma outra cabeça, dá de encontro com uma oportunidade que talvez naquele momento não era esperada, que era de trabalhar na sua área. E aí quando você está na sua área, vem um raio, um boom, assim, um estalo de algo que é o que você é hoje e o que faz você ajudar tantas pessoas. O que me chama a atenção é que, de fato, o ser humano ele tem essa predisposição à acomodação. A acomodação vem de tomar forma. Então, você já se encaixou ali, você estava na sua área. Eu vou ter que agora estudar mais um pouco. E como é que foi isso para você? Você realmente, assim, realmente esse estalo da satisfação de ajudar alguém foi o combustível como do foguete, né? Que já te lançou? Ou você pesou isso? Não, eu vou trabalhar por estar onde eu já me adaptei, eu estou na minha área. Como é que foi isso, Gabriel? Para você decidir, é isso que eu quero agora para mim profissionalmente aqui na Inglaterra? Então, foi uma decisão bem difícil, até porque eu desisti. Eu até falo, né? Novamente, voltando em todos esses 3 estágios que você falou, parece que todos os estágios eu mesmo pensei em desistir. Eu pensei em desistir de aplicar para telecomunicação ou informática, eu desisti de algo, mas eu acho que Deus vai abrindo as portas quando a gente menos espera. E nessa situação, eu cheguei a investigar, porque eu não poderia simplesmente abandonar um emprego fixo, com um salário relativamente bom, porque Sim. Qualquer área que você vai entrar, você vai ser um aprendiz, então vai ser um salário bem mais baixo, né? Mas mesmo assim eu investiguei, eu olhei quanto que era, e para fazer o curso, quanto tempo levaria para fazer, e eu comecei a contactar algumas empresas, mandei alguns e-mails, contactei algumas empresas, falei, olha, porque na minha cabeça eu falei, se eu conseguir fazer isso como um segundo trabalho, eu vou crescendo isso devagar, entendeu? Daí eu consigo... Até porque, se você for parar para pensar, muitas pessoas estão disponíveis para conversar
é à noite, é no final de semana. Então, Sim. né, eu já volto nesse ponto aí, que chegou um ponto também que ficou muito, né? Tipo assim, eu já deixei de dar tempo até para mim mesmo ou para minha família. Mas aí eu desisti, porque a maioria das empresas, maioria não, todas as empresas retornaram para mim falando, não, para você vir trabalhar é full time, né, employed full time e acabou. Aí eu falei, não dá, não tem como fazer isso, desistir. Aí, graças a Deus, Deus colocou outra pessoa na minha vida que já trabalhava com seguros pessoais. Seguro de vida, doenças, saúde, acidente, todos esses tipos de seguros pessoais, salário. Então, seguros que... Aí ela ficou sabendo, na verdade, porque ela fez o seguro dessa pessoa que eu ajudei a fazer o financiamento da casa. Ela falou, cara, você já pensou em fazer seguro? Eu falei, não. Aí conversamos, fiz a entrevista e eu consegui começar a fazer os seguros como um segundo trabalho. Então, como um extra, sabe? Como um segundo trabalho mesmo. E fui crescendo ali. E, novamente, a empresa que eu comecei como seguros, eles começaram a incentivar as pessoas. Eu já tinha... Daí, nisso começou a pandemia. Bem no dia, eu ia conversar com a minha manager para fazer... Hoje é minha manager, né? Para fazer a aplicação para começar a trabalhar no seguro. Foi na semana do lockdown. Eu ia encontrar ela em Oxford, e acabamos que eu fui conhecer ela 6 meses atrás, acho que foi no final do lockdown, 1 ano atrás. Então, eu trabalhei quase 1 ano e pouco sem conhecer a manager, porque eu ia conhecer ela para fazer a entrevista, foi lockdown, acabei que fiz a entrevista toda por telefone. E aí, comecei a trabalhar com seguros, deu certo, graças a Deus, mas no meio do lockdown, entendeu? Sim, naquele cenário nebuloso ainda ali, né? Sem saber o que viria. Exato. De certa forma, assim, o lockdown, eu acho que trouxe um pouco mais de conscientização para as pessoas nessa área de seguro. Que as pessoas começaram a ver, caramba, e se acontecer algo comigo? E se eu não puder trabalhar? E se eu estiver doente? Ou se acontecer alguma coisa mais grave? Então, as pessoas, até eu acho que nesse sentido, começaram a ter mais conscientização disso. E no processo em si, antigamente, só podia fazer vendas. Eu não gosto nem de chamar de vendas, porque quando eu sento com a pessoa, eu não gosto nem de falar de vendas. É mesmo fazer uma reunião para a pessoa entender. Mas naquela época, só podia fazer face a face. E o lockdown trouxe a oportunidade de fazer online, entendeu? Que abriu as portas, né? Porque hoje, por exemplo, não só dos seguros, mas do mortgage, eu tenho clientes na Escócia, tenho clientes em Cambridge, Bristol. Qualquer lugar da Inglaterra eu consigo atender, entendeu? E aí, quando eu comecei com seguros, aí eu já... Como estava o lockdown, eu falei, caramba, vou aproveitar, estou em casa, comprei o curso para começar a estudar. E o curso que normalmente eu li antes tudo, falava que a média era 2 anos para a pessoa estudar certinho, tirar a licença. Eu fiz em 6 meses. Uau. Porque a gente estava todo mundo em casa, certo? E eu estava estudando todo dia. Eu terminava o meu trabalho normal às 5, se eu não tinha cliente de seguro, eu ficava até ali, 9, 10, 11 horas da noite. Eu lembro sábado, domingo até 11, meia-noite. E são coisas, às vezes, que as pessoas não vêem, né? Mas a gente vai fazendo isso para ter... Igual eu falei no começo, eu me considero uma pessoa bem perseverante. E se eu coloco algo na minha cabeça, eu vou atingir, entendeu? Pode demorar mais que esperado. Mas nesse caso aí eu coloquei algo e falei, cara, vou alcançar isso. A minha esposa gosta de falar. Eu falo que é perseverança. Ela me chama de teimoso. Mas é perseverança, é a minha opinião. Mas aí eu alcancei isso, graças a Deus. E assim que eu terminei, cara, o meu curso, a empresa de seguros estava incentivando as pessoas, quem quisesse entrar na outra empresa de mortgage. Falei, foi assim, cara, uma porta abrindo atrás da outra, que parece que colou tudo junto, sabe? E graças a Deus isso foi no começo de 2021, então já tenho aí, vai fazer quase 2 anos, né? E só bênção, cara. E eu até mencionei, né, que aquele momento hoje para mim, desde a primeira pessoa que eu ajudei, de eu poder pegar o telefone e falar, cara, sua oferta foi aceita, o banco te ofereceu dinheiro. Hoje, para mim, é a mesma sensação que eu tenho com o mesmo cliente. Eu já fiz mais de 50. E parece que eu estou fazendo como se fosse o primeiro, cara. Eu gosto de participar, eu acho que é muito o que falta aqui, né? Assim, porque eu sei que muitos brasileiros me procuram por causa da língua, né? Para facilitar. Mas, além disso, eu tento providenciar um serviço, realmente participar com a pessoa. Foi uma coisa que eu não tive, entendeu? Porque o fato que eu entrei nessa indústria, como eu falei, não foi porque eu tive uma barreira da língua com a pessoa. Foi realmente que o serviço não foi... A pessoa não entendeu ali que era um momento importante para nós, né? Sim. Pô, é a nossa primeira compra, nossa casa própria. E eu tento participar com a pessoa, entendeu?
Eu tento participar do começo ao fim, ajudar no processo, na papelada, coisa que eu não tive. Eu auxilio a pessoa a fazer isso, entendeu? Então, assim, é um serviço diferenciado mesmo, não só por causa da língua, mas eu até tenho clientes em inglês também que eles veem a diferença, que eu tento providenciar. E é saber entender, né? Porque a gente conversa, olha, por que você vai pegar esse financiamento? Porque antigamente, com os que a gente fazia, os caras só falavam, tá aqui, esse financiamento. Mas a gente não entendia nem o porquê. Vamos embora, a gente quer o dinheiro para comprar casa. Então, hoje é sentar mesmo para entender quais são os objetivos da pessoa, o que ela quer, para a gente falar, não, olha, eu acho que o melhor produto é esse, entendeu? Ou mostrar as opções para a pessoa fazer uma decisão com aquela informação na frente dela, entendeu? Sabe, hoje em dia a gente ouve muito falar sobre o chamado da pessoa, descubra o seu chamado e tal, mas você falando e eu estava pensando aqui, para mim, você tem as duas definições de como descobrir o chamado. A primeira é indignação com alguma situação. De repente a pessoa fala assim, poxa, eu não consigo ver pessoas passando fome. Eu não consigo ver pessoas precisando de um tratamento médico e não conseguir. E a outra é a satisfação da conquista do próximo, né? Então, para mim, essa é a definição de descobrir o chamado. Porque quando você vê uma situação que você, poxa vida, eu não suporto ver esse tipo de problema, sendo que eu posso fazer algo para resolver, e a satisfação de ver a alegria do próximo. Cara, para mim, eu acho assim, se você tem essas duas qualificações, você descobriu o seu chamado. Você acha que é isso mesmo? Acredito que sim, cara. Acredito que sim. E até ajudando pessoas que... Até o Renatinho falou antes, às vezes as pessoas estão desacreditadas que conseguem algo. Elas acham, não, por causa disso. Ou muitas vezes a gente ouve, né, de pessoas... você sabe que, por exemplo, fala, não, brasileiro fala, você não pode comprar um flat porque é ruim, porque a terra não é sua, a terra é da rainha. Não é bem essa a explicação, entendeu? Então, às vezes, tem certas coisas que a gente ouve de outras pessoas que a gente guarda aquilo com a gente e fala, nunca vou comprar casa aqui por causa disso, ou porque eu acho que o crédito não é bom, ou por causa que acho que precisa de 10%, 20% de depósito. E eu ajudei já casos assim recentes que pessoas estavam nessa situação. Aí eu falei, cara, eu acho que você está numa situação melhor que você mesmo imagina. E a pessoa tá para pegar a chave, entendeu? Então é muito gratificante, entendeu? Até ajudar pessoas, ou principalmente, né, ajudar pessoas que estavam desacreditadas, né? Até outras, daí, obviamente, eu trabalho com bastante gente que acaba me recomendando, e as pessoas falam, cara, conversa com o Gabriel, não custa nada. Eu não cobro pra gente sentar e conversar, entendeu? Para analisar, e tanto nesse sentido também de sentar e conversar. Às vezes as pessoas têm opções financeiras, né? Fora, tirando a parte do mortgage ou de seguros que a gente está falando, muitas vezes a pessoa está pagando certas coisas, por exemplo, juros em cartão de crédito, que a pessoa mesmo não sabe que tem opções melhores para ela, para ser financeiramente mais viável para ela, entendeu? Como trancar os juros de certa forma, transferir dinheiro para outro cartão, etc. Se eu der um exemplo, eu peguei um caso recentemente, que as pessoas, eu acho que o casal já tinha ciência que eles não estariam prontos para comprar a casa. Só que a gente sentou ali, colocou um plano. Olha, vamos colocar um plano aqui para vocês acertarem a situação de vocês. E quando a gente calculou tudo, eles estavam pagando mais de 1.000 libras por mês só de juros. Eu acho que eles quase caíram para trás, entendeu? Quase caí para trás aqui. Mas é porque se você não para colocar tudo na ponta do papel, às vezes você não sabe nem o que você está pagando. E a gente daí montou um plano e falou, olha, vamos fazer o seguinte, qual cartão, ou qual empréstimo, ou qual é a dívida que você está pagando mais juros? É aquela. Então, vamos focar nela. O que a gente pode fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer... Então, a gente está trabalhando agora, eu estou trabalhando junto com eles justamente para tentar acertar essa situação. Então, assim, eu tento ajudar as pessoas, independentemente do mortgage, entendeu? Até, às vezes, junto com o mortgage acontece, porque, vamos supor, a pessoa está fazendo mortgage, tem uma dívida lá. Eu falei, cara, você já tentou fazer isso com a dívida? Assim. Então, acaba fazendo um junto com o outro, entendeu? Porque eu tento ajudar as pessoas nesse sentido também. Acaba promovendo uma experiência da pessoa perceber ali questões que talvez
ou ela não percebia ou que não teria o determinado entendimento para aquilo. E se você tem um movimento profissional aos moldes padrões, você iria oferecer o que você é proposto a oferecer e acabou. Mas você não só oferece aquilo que você tem, como você gera ali uma experiência junto com a pessoa para que ela possa avançar ali. E assim, é muito curioso o fato de que no momento mais inoperante do mundo, você encontrou uma maneira de produzir e de dar um degrau, entende o que eu quero dizer? Sim, dar um sim. passo a mais na tua carreira e para um lugar onde ele falou aqui, você cumpre o teu chamado de ajudar pessoas. Isso é brilhante. Eu vou ressaltar aqui porque é legal as pessoas ouvirem. É um curso que você levaria 2 anos para fazer e no período do lockdown, né, você consegue dedicar tempo por conta do cenário e terminar em 6 meses. Isso é brilhante. Mostra que experiência não é o que nos acontece, porque nem tudo que nos acontece é bom. Experiência é o que a gente faz com o que nos acontece. Você pegou esse tempo e ali avançou e hoje dedica ali. Que vai com qualquer coisa na nossa vida, né? Quando um problema aparece na sua frente, você tem, por exemplo, nesse cenário, a pandemia, você escolhe o que você vai fazer, entendeu? Eu sei que nem todo mundo vai ter a mesma, talvez, objetivo ou algo assim. Muita gente, obviamente, talvez estava sofrendo financeiramente, então é complicado comparar, né? Por exemplo, falar que não, todo mundo deveria ter usado o tempo para estudar. Porque a gente, obviamente, talvez tinha gente perdendo familiares, enfim. Mas quando a vida te dá um problema, é você tentar fazer daquele problema uma solução. E foi o que aconteceu comigo, entendeu? Não posso, graças a Deus, obviamente, a gente nunca foi afetado negativamente pela pandemia, a não ser, né, ficar trancado em casa. Mas realmente eu aproveitei essa oportunidade para usar esse tempo, né? Porque normalmente, e eu acho que assim, foi um dos positivos da pandemia, na minha opinião, que hoje até muitas pessoas ainda trabalham de casa, que uma salva o ambiente, né, com menos poluição com carro, né, transporte. E, ao mesmo tempo, eu acho que hoje, o tempo porque eu trabalho muito de casa, não sei como, obviamente, eu vou nas pessoas, na casa deles, né? Mas eu acho que a flexibilidade hoje me deu mais tempo, até de passar mais tempo com as minhas filhas, consigo levar elas para a escola andando. Antigamente não tinha esse tempo. Era uma correria maluca, e eu acho que era assim com muita gente. A gente acordava às 6h30, 7 horas da manhã, correria e tal, e saía para o trabalho. Eu não via minhas filhas direito, eles chegavam às 6 horas da noite. E hoje, eu lembro até na época da pandemia, foi um dos momentos mais interessantes que eu senti com as minhas filhas. Daquele momento aqui eles falam em bond, né? De você construir aquele relacionamento junto mesmo. A gente estava indo todo dia, acabava 4h30, elas, tudo bem, estavam estudando em casa. E a gente estava indo no parque todo dia, cara. E eu olhei assim, cara, isso aqui tá... obviamente não vou falar que tá bom, nós estávamos no meio da pandemia, mas aquele relacionamento foi muito bom para nós, assim, foi gratificante, assim, construir aquilo com as minhas filhas. A respeito do teu tempo de qualidade, né? Isso. E qual que é a idade das suas meninas? A Lívia tem 15, eu não posso errar, hein? Mais porra em casa. A Lívia tem 15 e a Lavínia tem 13. Legal. Quanto tempo aí, você falou do tempo de Inglaterra, quanto tempo de casamento nessa caminhada junto? Então, eu cheguei em 2005, a gente casou em 2007. Então, vai fazer 16 anos de casado em março. Não posso errar também. Né? Eu fiz uma pergunta aqui, né? Que geralmente a gente tem que pensar. A mulher já... Quer me causar problema, hein, Renatinho? Exato. Errar essa conta aí. Vamos mudar de assunto. Olhar na aliança que esse final de semana passado, né? Foi meu aniversário de casamento. Quanto tempo? E aí... quanto tempo? São 11 anos de casamento, 11 anos, lembrei. Mas eu tô lembrando porque... Ela te fez sinal ali, hein? Ela fez assim, 11. Até que enfim você lembrou, hein? Mas é algo que realmente que a gente não grava, que a nossa cabeça tá pensando em outras coisas, né? Em movimentar verdade. as coisas. Mas por falar em casamento, família, e aproveitando você aqui, vamos uma pergunta direto ao ponto. É possível para um brasileiro aqui na Inglaterra comprar uma casa própria? É possível. Uou. É possível. Pois é. Vários brasileiros. Muitas coisas até eu acho interessante que, igual eu estava falando antes, que
uma pessoa fala uma coisa e a outra leva. Que existem rumores que falam, você tem que estar 5 anos na Inglaterra. Ou eu já escutei pessoas falando, você tem que estar 3 anos na Inglaterra. Um brasileiro falando para outro. Ou o famoso não vale a pena. Mas não vale a pena para quem? Bom, vou até voltar nesse assunto. A gente já entra um pouco mais na economia e o que é interessante ou não. Mas com relação ao tempo, por exemplo, não existe. Nenhum banco tem critério para falar a pessoa tem que ter X tempo de Inglaterra. Não existe critério nenhum. O que vai acontecer é a pessoa tem que construir um crédito, certo? Então, de certo modo, o interessante é estar aqui pelo menos mais de 1 ano. E, obviamente, desde que a pessoa fez esse crédito, porque você chega, você faz... Se você conseguiu alugar a casa, você vai fazer conta da energia, do gás, da água, internet, do consultax. Então, você está criando ali um crédito. Enquanto... Eu vou até dar umas dicas aí. Quanto mais coisas você põe no débito automático, melhor. Porque vai criando aquele histórico. Diferentemente, por exemplo, se a pessoa recebe a conta de água ou de energia no bill, né, e entra online para pagar, não é a mesma coisa, porque não está registrando automaticamente. Vai fazer melhorar o score ali no débito. Isso, automático. Então, quanto mais coisas, uma dica aí já. Se você tem conta em casa e não está no débito automático, coloque no débito automático. E, mais importante ainda, nunca deixe de ter o dinheiro lá para descontar, né? Porque se o débito automático voltar novamente, conta negativamente. E também, muitas coisas que eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo, colocar tudo as contas em uma pessoa só, ou só no esposo, ou só na esposa. Divida as contas. Coloca água em um nome, energia no outro. Porque, obviamente, se tiver tudo, por exemplo, Gabriel e André, se tiver tudo no meu nome, se eu for aplicar para um financiamento no banco, o banco vai olhar assim, caramba, André não paga nada, como é que eu vou emprestar um dinheiro para André? Então, é interessante. Porque quando é casado, eles avaliam os dois, né? O crédito né? dos dois é importante. O crédito dos dois é importante. Então, assim, o crédito é uma das coisas importantes, obviamente, quanto que a pessoa ganha anual, se for, obviamente, 2 pessoas junto, vai ditar quanto que o banco empresta. E a terceira coisa importante é o depósito. Existem produtos, muita gente falava, antigamente, antes da pandemia, estava 10%. Os produtos que tinham, você tinha que estar 10% de entrada. Hoje ainda tem produtos, durante a pandemia, começaram produtos a 5% de entrada, ou seja, desde que a pessoa tivesse 5% de entrada. E hoje ainda há alguns produtos 5% de entrada, mas como todos devem ter visto, nós estamos vivendo aí um momento um pouco de crise financeira. Eu tenho até tentado atualizar meu Instagram, depois eu posso anunciar meu Instagram também? Claro, fazer um jabá. Não, e eu tenho tentado anunciar lá para atualizar o que está acontecendo. Obviamente está afetando massivamente o mercado do mortgage, né? Os juros estão aumentando. E voltando àquela questão que você falou, né? Existe uma época, acho que foi a pergunta que você falou, né? Existe uma época boa e tal. Na minha opinião, não existe uma época ruim para você fazer um investimento, comprar sua casa. Na minha opinião, existem épocas melhores que outras. Por exemplo, se uma pessoa comprou ano passado com juros menos de 2%, ótimo. Só que aquela mesma pessoa, se ela fixou os juros, por exemplo, por 2 anos, ela vai acabar os juros ano que vem. Se o juros estiver alto, ela vai estar no mesmo barco que todos nós. Se o meu já estiver vencendo também, se o do outra pessoa estiver vencendo, nós vamos cair nos juros variáveis. Se o juros estiver alto, vai ser para todo mundo. Interessante. E por que eu falo isso? Se você for olhar... Porque tem gente que agora se segura um pouco. Eu não vou comprar casa por causa que os juros estão altos. Tá. Normalmente, a média da pessoa financiar a casa é o quê? 20, 25, 30 anos. Vamos pôr a média aí 25, certo? O financiamento total. Obviamente, se ela conseguir quitar mais rápido, ótimo. É bem provável que nesses 25 anos vai ter a época que os juros vai estar mais alto que o outro. Vai ser inevitável. Ninguém vai conseguir saber quanto que o mercado está ano que vem, muito menos daqui a 20 anos, entendeu? Do jeito que as coisas estão... Então, os juros podem subir, pode cair, a gente não sabe. Então, assim, tento falar para a pessoa, tá, tudo bem que você vai comprar agora, o juros está mais alto, mas daqui a 5 anos pode estar mais baixo. Ou seja, mesmo quem comprou há 2 anos atrás, se o juros estava mais baixo, vai pegar os juros mais altos. Entendi. Relativo. Se cair fora do fixo dela, né? E é o que eu tento falar para as pessoas. Então, assim, o que, na minha opinião, deveria definir se a pessoa gostaria de comprar agora ou pode comprar agora é a questão do poder financeiro mesmo de conseguir pagar. Porque os juros estão mais altos. Por exemplo, se um financiamento ano passado ia ser 1.000, agora já está 1.400. Aí é outra conversa. Se a pessoa falar, caramba, 1.400 vai ficar puxado. Ou se era 600 e agora vai ser 1.000. A pessoa falar, 1.000 vai ser puxado. Aí, realmente, então espera. Você também não vai se colocar numa posição que vai te ser ruim financeiramente.
te colocar no struggle, né? Ali numa dificuldade financeira para conseguir comprar a casa. Porque o mais importante, obviamente, é você conseguir sobreviver, manter suas contas, ter um tempo bom com a sua família, porque acho que a pior coisa que você pode fazer é se colocar numa dívida que depois você vai falar, olha, eu não consigo pagar, e agora, né? Então, assim, porque se a pessoa, mesmo com juros altos, ela falar, eu consigo pagar esse valor. Então, na minha opinião, eu não vejo como um momento ruim de comprar casa. É um pouco pior do que o ano passado. Mas porque você ainda está investindo. Eu tenho, por exemplo, um cliente que acabou de vender a casa dele, ele comprou antes da crise de 2008. Acho que foi 120 que ele pagou na época. E naquela crise de 2008, a casa desvalorizou. Acho que chegou a valer 105. Mas agora se passaram 12 anos, ele vendeu por 240. O dobro que ele comprou. Caramba. Porque tudo sobe com a inflação. Então, a tendência é o seu investimento crescer. Obviamente, nunca é garantido, né? Agora, se for um investidor para comprar agora, pensando em vender daqui a 2 anos, daí eu já falaria, pensa direito, né? Porque talvez agora, com os juros mais altos, o mercado vai dar uma esfriada, então as casas não vão valorizar tanto. Talvez pode até desvalorizar, não sei. É difícil qualquer pessoa falar o que vai acontecer, se a guerra vai aumentar ou não, porque isso tudo influencia na economia. Mas esse é o meu pensamento, assim, que eu não acredito que existe um momento ruim, desde que seja financeiramente viável para a pessoa, mesmo os juros estando assim, que, na minha opinião, é melhor você estar quitando uma casa do que pagando aluguel. Porque, acho, assim, por exemplo, uma casa hoje, uma pessoa ia estar pagando 1.400 de mortgage, talvez já está pagando 1.100 de aluguel. Só que aquele 1.100 de aluguel é um dinheiro que você nunca mais vê, né? Por exemplo, uma casa de 3 quartos que a gente vê aqui em Swindon. Então, essa é a minha opinião, assim, com relação assim, ao mercado mesmo de financeiro, entendeu? E só para abrir um pouco mais o leque, assim, eu sei que deve ter vários critérios para isso, mas existe uma modalidade de compra, vamos dizer assim, que você não precisa comprar 100% da casa? Existe. Vamos lá, hoje é dia 8? Não, 6. 6. Mas o episódio vai ao ar, já vai ser mais dia 6. Hoje é dia 8. Hoje é dia 8. Existe, no momento, as duas opções mais comuns. Tem o Help to Buy, que você ainda compra 100%, mas o governo te empresta 20% da entrada. Então, na verdade, você está comprando 80%. Só que você daí tem 5 anos sem juros de pagar esses 20%. Só que você paga no que a casa for valorizada naquela época. Por exemplo, você comprou a casa a 200 mil e prestou 50 mil. Se depois de 5 anos você vai querer comprar esses 20% de volta e agora a casa vale 250, você vai ter que pagar 60 de volta para o governo, fora os gastos legais. Então, mais ou menos assim que funciona. Mas isso funcionou bem, porque na época o que acontece, a casa tende a valorizar, você tende a quitar um pouquinho, e essa abertura que você faz, aqui é chamado loan to value, ou seja, o quanto que você é dono da casa, aumentou. Então, a tendência é você daí conseguir tirar o empréstimo no refinanciamento do banco e pegar e comprar o governo nessa época, entendeu? Então, muita gente acabou fazendo isso. Você tem várias opções. Ou você começa a pagar juros depois de 5 anos, ou depois a pessoa pode vender a casa, tirar os 80%, obviamente tirando o banco, a parte do banco que ela tem que pagar. Aí ela pode pegar aquela entrada maior e dar uma entrada em outra casa. Enfim, as pessoas tinham várias opções. Porém, esse Help to Buy está terminando agora, 31 de outubro. E ele era só para casa nova, né? Então, tem que aplicar até 31 de outubro e a casa nova tem que estar para ficar pronta até 31 de março. Obviamente, as construtoras sabem disso. Então, se elas ainda têm casa anunciada, elas estão cientes que elas vão ter que entregar aquela casa 31 de março. Elas têm anunciada nesse plano, né, do Help to Buy. Esse Help to Buy tem um plano novo substituindo ele, chamado New Build, eu esqueci o nome certo, mas ele não está muito popular ainda. Eu acredito que ele vai ficar mais popular quando o Help to Buy realmente terminar. Eu ainda não tive nenhum caso, definitivamente aqui em Swindon, com consultoras já oferecendo nesse novo plano. A diferença desse plano novo é que, ao invés do governo te emprestar 20%, você vai comprar a casa num preço com desconto. Só que você fica preso nesse sistema. É meio que preso nesse sistema. Por exemplo, se daqui, 5 anos vocês decidem vender a casa, você vai ter que vender só para pessoas que se encaixam naquele mesmo programa. Entendeu? Então, o seu mercado de venda relativamente diminui, porque você vai ter que vender para pessoas no mesmo plano, né? Daí você tem que ser pré-aprovado, que se encaixa. Não, você se aprova
para comprar ali. E a outra opção é comprar com shared ownership. O shared ownership, ele pode ser casa usada. Esses dois outros que eu falei eram de casa nova, né? Somente casa nova. Somente casa nova. E muitas vezes até a pessoa confundia, porque tinha essa questão do Help to Buy. O anúncio o governo te presta 20%, você só precisa dar 5% de entrada. E muitas pessoas tinham esse entendimento errado, que você só podia comprar casa nova com 5% de entrada. Né? Então, e não é. Hoje, né, tirando agora um pouco dessa mudança drástica que nós estamos tendo no mercado financeiro, teremos que ver aí nas próximas semanas, mas hoje ainda existem produtos, mesmo para casa usada, que você dê 5% de entrada. Atendem essa ideia de isso. 5%. Se isso mudar até o podcast ir ao ar, porque o mercado está mudando muito rapidamente, mas hoje ainda há essas opções. E o shared ownership, você compra uma porcentagem da casa e a outra porcentagem você continua pagando aluguel. As pessoas me perguntam, é um bom plano? Na minha opinião, se você consegue comprar 100% da casa, por que não? Porque você já está financiando 100%. Se você não consegue, é uma boa opção, porque te abre as portas para entrar no mercado imobiliário. Vamos supor que você vai comprar 50%, porque você só tem o depósito 50%, ou o seu salário só permite você emprestar aquele valor que você precisa dos 50%. Então, dos outros 50%, vocês pagam aluguel. É uma opção ainda, é melhor, na minha opinião, do que 100% de aluguel, entendeu? É isso que eu tento comparar com as pessoas. Ou você compra 100%, ou você tem essa opção de comprar uma porcentagem menor. Tem como ser 80%, 70%, 50%. Eu estou usando o exemplo dos 50%. Mas tem como até ser 30%, 40%. Eu não sei se vai abaixo de 30%. Mas você compra, então, essa porcentagem e a outra você paga o aluguel dessa porcentagem, entendeu? E muitos, você compra essas casas pelo House Association. Aí você tem que ser registrado com eles, porque assim, eles querem dar oportunidade para pessoas que já são da comunidade local, que realmente precisam desse auxílio. Por exemplo, se uma pessoa ganha um baita salário, mora em Londres, eles não vão deixar essa pessoa vir aqui em Suindo usar esse benefício. Entendi. Eles vão dar oportunidade para quem já está em Suindo, quem precisa do benefício. Então, eles meio que pré-aprovam as pessoas. Então, o primeiro passo no Shared Ownership, quando você registra lá no site se você Google, né, Shared Ownership, você vai ver lá o processo de registro, você se registra, eles te pré-aprovam. Vai te dar já a oportunidade de ver casa. Obviamente, ao mesmo tempo, já vai conversando com o mortgage broker, o mortgage advisor. Porque daí a gente já vê sua possibilidade também de quanto você consegue do empréstimo. Quanto que vai ficar para você também... Tem uma base ali. Uma base para ver se vai ser financeiramente viável para você, né? Porque você vai ter que considerar que você vai ter que pagar a parte do financiamento e a parte do aluguel. Aí você vai calcular. Vai dar para a gente financeiramente como família? Vai. Ótimo. Então, vamos seguir em frente e vamos continuar olhando. Então, esse é mais ou menos o processo, assim, é um pouco... E desse processo, assim, existem opções, talvez, de dar 5% de entrada da parte que você está comprando também, mas, novamente, teremos que ver como o mercado está mudando aí para ver se vai manter 5% também. Legal. Muito interessante. Me interessei muito. Bom demais. Só me falta a grana. Fala pro pessoal, então, o pessoal que está assistindo a gente, como que eles encontram você nas redes sociais, para marcar um bate-papo, para ver a partir daí como que vai fazer as coisas. Você vai no Instagram, é o Guru da Casa Própria. Não, tô brincando. Vou mudar, cara. Vou criar um nome, hein? Guru da Casa Própria. Tô bom nisso. Não, é Gabriel Schmidt, Mo. Bom, até que bateu o Mo era de mortgage, mas eu crio o Mo, tudo minhas coisas. Beleza. No Instagram vai aparecer aqui, ó. O meu dedo aqui, ó. É Gabriel Schmidt. Então, SHMIDT, Mo. Mo eu coloquei tudo que eu criei porque as minhas filhas, a Lívia principalmente, porque a gente, esposo, marido e mulher, fica, Mo, vem aqui. Aí ela, pequenininha, cara, corria na casa, Mo, atrás de mim. Aí eu falei, tá bom, eu sou o Mo, então. Aí eu criei Gabriel Schmidt, Mo. Mas até que bateu, porque... Mo de mortgage. Tem a ver com mortgage. Vou falar que bateu, né? Mas, enfim, Gabriel Schmidt Mo lá no Instagram. Eu tenho tentado atualizar mais coisas, principalmente nas mudanças recentes do mercado. Eu estou tentando colocar updates lá, então segue a gente lá que eu tento colocar bastante coisa interessante. E lembra de dar um like no vídeo aqui também, compartilhar o vídeo do YouTube aqui, ó. Tem que dar um like lá. É isso aí. Gente... Bom demais, né? Já foi. Já? Já.
Chegamos aqui, estávamos ansiosos, preocupados. Como que vai ficar? Vai ficar bom? Não vai ficar bom? Minha voz vai sair, que eu tô meio rouco. Mas já foi. Muito obrigado, Gabriel, pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua, né, parceria de querer vir aqui e expor para o pessoal que existem possibilidades de sonhar mais ainda, né? Pro estrangeiro que lá no Brasil sonhava em morar fora, aí chegou aqui e fala, bom, já deu meu limite de sonho, para mim tá bom aqui, mas você hoje está trazendo, tá quebrando essa barreira e falando assim, você pode sonhar mais. Muito obrigado, em nome da comunidade brasileira aqui. Não, eu que agradeço aí pela oportunidade, em primeiro lugar, de poder compartilhar minha história, de falar o que eu faço, de poder ajudar as pessoas. E, acima de tudo, quero agradecer e parabenizar vocês pelo projeto. Oro aí para que Deus continue abençoando vocês. Amém. Vão ter vários e vários episódios aí para abençoar todos nós. Eu sou ouvinte, até assisto, né? Ouvinte, quem assiste faz o quê, hein? Um assistente. Assistente. Eu acompanho todos os episódios lá com vocês. Muito bacana ouvir as histórias. E a gente aprende certas coisas que talvez a gente já passou, fez diferente. É muito bacana, cara. Que Deus continue abençoando vocês aí nesse projeto. E que vocês possam trazer muitas e muitas bênçãos para todos nós aí. Amém. Obrigado, Gabriel, por nos inspirar aqui na perspectiva do seu ramo profissional e também com a sua história de vida. E a nossa palavra também é igualmente que Deus abençoe você, a sua casa. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Os dados aqui do Gabriel estão aqui embaixo, como ele disse, não vai ser cobrado para que você tenha esse primeiro contato com ele, possa entender como ele vai realizar aí o seu sonho da casa própria. Então faça isso. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você por nos assistir. É isso, né, Alex? É isso aí. Curte, comenta, compartilha e muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Muito bom. Vamos gravar agora?